Olá, boa noite. Fiquem à vontade. O que gostariam de beber? Não sei se o Victor bebe alguma coisa. Eu não bebo, gente. Vou ter que pedir só um Guaraná mesmo. É sério? Meu Deus do céu. É sério. Que pessoa chata. Vamos trocar já de mesa. Tadinho. Agora lá, então tá. A Glauber, você quer dividir cerveja comigo? Ai, não, amigo. Eu quero uma dose de uísque e o cinzeiro, por favor. Nossa, como assim? Tá, olha a pessoa fina, né, com uísque. Tá, mas tudo bem, então eu vou dividir cerveja. Já tava tomando uma cervejinha aqui esperando vocês, então vai ser isso. Que delícia! Maravilhoso. Mas enfim, então aqui na nossa mesa a gente tá com o Victor Rocha. Que honra, né? A gente tá dividindo essa mesa essa noite com ele aqui. Honra Que minha. que prazer receber ele aqui. Ainda mais que a gente tá sentando com uma pessoa que foi indicada ao Prêmio Ferreira como revelação, né? Não é isso? Não é isso? O status do Musicalcast subindo com a presença do Vitor, hein? Né? Temos E um também- indicado ao Bibi Ferreira, meu amor. Mas tem uma outra coisa que eu quero falar de início aqui, que é uma coisa assim que eu jogar aqui já na mesa, já que é uma coisa meio que de bastidores que tem algumas pessoas que não sabem e meio que colocar em pratos limpos. Aproveitar que o Victor tá participando. Porque quando a gente começou o Musicalcast, a gente teve uma pequena treta, né, Victor? Sim, Né? sim, é verdade. Não, assim, nada demais. Afrontosa. Tipo, não é querendo afrontar nem nada, mas é só para as pessoas saberem. Então, tipo, também deixar Mas é tudo verdade. claro. Não, mas é que na época eu acho que ocorreu bem um mal entendido que, por questões, eu acho que de ego de todo mundo, por questões de rivalidade também de internet, essas coisas bobas, né? Que sempre rola bastante, né? E. Porque aqui não sabe, Victor, você ainda tá no backstage musical ou não? Não, eu não escrevo mais pro backstage. Ah, tá, mas você não faz parte da equipe mais nada, então? Não. Ah. Eu fundei o site junto com as meninas, mas não escrevo mais pro site. Ah, tá, eu jurava que você estava ainda na equipe. Não, então, é que na época que a gente criou o Musicalcast, na verdade, assim, o meu Musicalcast já era uma coisa minha antiga, já de querer criar. Eu lembro que até procurei na época a Marília do Centro Musical. Nossa, muito antiga, amigo, eu lembro. Deve ser do Sim. Orkut tu falando nisso. E que eu queria montar alguma coisa, a Marília não gostou muito da ideia. Eu falei, beleza, então tá. E daí eu tive uma experiência, né? Que eu tive um canal no YouTube aí, né? Que não vamos comentar. Depois eu desisti desse canal no YouTube. E resolvi entrar de cara no Musicalcast. E daí deu a coincidência que, basicamente, quando a gente lançou o Musicalcast, o que foi, eu acho que um dia depois ou 2 dias depois, o Backstage Musical também tava lançando o podcast, né? Sim, o camarote número 5. Isso, exatamente. Que vocês aí acabaram desistindo. Vocês tiveram o quê? 3, 4 episódios, eu acho, né? Foram pouquíssimos, né? Acabou que eu e a Maria Pia, que apresentávamos, acabamos não conseguindo dar continuidade e não fizemos mais. Sim. E até a Pia já até participou do nosso podcast. Ela participou, acho que de um game, se eu não me engano. Eu não lembro agora exatamente, mas foi um game. E daí, logicamente, né? Tipo, os ânimos, né? Estavam lá em cima e todo mundo se xingando. Os jovens nervosos. Os jovens muito nervosos. Não, mas é bobeira. A questão assim que a gente... Assim, sei lá, foi uma coincidência e mais bobeira. Até, tipo, assim, às vezes eu fico pensando, nossa, às vezes, assim, eu fico elogiando o Victor e tudo mais, as coisas do trabalho dele, fico pensando, será que você tá me achando falso, alguma coisa desse tipo? Não. Porque, tipo, realmente, tipo assim, imagina, eu não tenho realmente nada contra, eu nunca tive nada contra. E todas as vezes até que eu falei do seu trabalho foi de coração mesmo. E eu sou super, tipo, apoiando seu trabalho mesmo. Até não é à toa que eu tô querendo que você participe também aqui da gravação do Musicalcast, né? Sim. Aliás, a gente demorou pra conseguir gravar, né? Né, porque eu já tinha te convidado, acho que fazia um tempinho já, né? Eu acho que coisa até... Na primeira temporada do Carga você chegou a comentar, mas aí acabou que a temporada foi tão curta também que a gente não conseguiu.
Sim. Não, mas eu acho que até antes do Cargas, até eu acho que eu tinha falado pra você participar, alguma coisa assim e tal. Porque até eu queria tirar essa coisa ruim, sabe? Ah, não, tipo, rivalidade, não sei o quê. Até pra mim, porque esse negócio de rivalidade de internet, de site, até existe, que querendo ou não existe, mas pra mim, entre uma maioria dos sites, pra mim é inexistente. Tipo, eu às vezes, tipo assim, divulgo, falo do backstage musical igual eu tô falando agora, falo do cena musical, tipo, gente, cada um tá fazendo o seu trabalho e é isso, né? Então... No fim das contas, tá todo mundo pela mesma razão, né? Eu acho que o mercado, a imprensa especializada é muito pequena, então se a gente ainda existe uma rixa dentro dela, é uma pena, na verdade. Sim, é uma coisa linda, até se for ver, porque a gente tá pela mesma coisa, igual você falou, né? Pelo teatro musical, e é lindo isso. Não, mas tá aproveitando todo esse desabafo, que nem é desabafo, sei lá. Diz uma coisa, Victor, você, quando começou o backstage com as meninas, tipo, você já conhecia elas? Como que foi exatamente esse lance do backstage musical? Essa história é uma história maravilhosa, na verdade. Porque eu conheci as meninas, a Mai e a Poli, pra quem não sabe, são as duas, são as minhas amigas que fundaram o backstage junto comigo, né? Fomos nós três que fundamos o site. E eu conheci a Mai e a Poli através da internet, né? No Twitter. E foi, na verdade, uma grande coincidência, porque a Poli e a Mai são as diretoras de um documentário chamado Da Broadway aos Palcos do Brasil. Muito bom o documentário. É um documentário incrível, assim. Acho que foi se eu não me engano, foi o primeiro documentário sobre teatro musical feito no Brasil. E onde é que a gente assiste esse documentário? No YouTube tem. No YouTube tem, tá lá. Ele já passou diversas vezes na televisão, assim, mas ele tem no YouTube também. Então vamos repetir pro público de casa qual é o nome do documentário. Da Broadway aos Palcos do Brasil. Vamos colocar o link até pra galera. A gente deixa o link aqui embaixo, tá, pessoal? E as meninas estavam fazendo esse documentário, né? Era o TCC delas na faculdade. E aí vou contar a história em paralelo. Eu tinha, acredito que 14 para 15 anos. Oh, que novinho, mas espera aí, quantos anos você tem mesmo? Quantos anos você tem? Agora eu tenho 20. Ah, que coisinha nova! Uau! Uau, arrasou. Admiro um pouco mais. E aí, e aí eu tava na escola e eu tava falando, eu sempre gostei muito de teatro, né? De teatro musical, eu falava bastante sobre isso. Aí um dia um professor meu de história, uma professora minha de história, me falou assim que me deu uma bronca. Ele falou, para de falar de teatro musical, você só fala disso. E aí eu, bem afrontoso, virei e falei assim, mas dá pra aprender muito mais de história no teatro musical do que na sua aula. Aí, lógico que eu queria ter sido um pouco mais grosso que isso, mas na verdade foi super educado que eu falei. E aí ela falou que ela brincou, né? E aí eu falei, vou fazer um texto pra você então. E aí eu fiz uma matéria, um texto citando os espetáculos musicais e o período da história, o que você poderia aprender de história com eles. Então eu fiz Anastácia, o czarismo, Les Misérables, falando da Revolução Francesa. Fui colocando vários filmes e espetáculos musicais que eu gostava e o que eu tinha aprendido com cada um. Então, Perón, em Evita e cada coisa, e fiz o texto pra ela. E, enfim, quando eu terminei esse texto, eu não sei se vocês lembram de um site de teatro musical que já foi extinto, que chamava Na Broadway. Que depois eu vim a descobrir também que era de um amigo, de um cara que hoje é meu amigo também, que é o Gustavo Fló. E aí eu acabei mandando esse texto pro Na Broadway, e o Na Broadway publicou esse texto, que eles acharam, né, legal. Quando as meninas estavam fazendo o documentário, elas pesquisaram, né, artigos de referência e tal, e encontraram esse texto. E aí elas entraram em contato comigo pra perguntar se elas poderiam usar esse material que eu tinha escrito no TCC delas. E aí que a gente brinca, que aí a gente se conheceu e elas estavam achando que eu era um idoso, né? E elas foram descobrir que eu tinha 14 anos. Que ótimo! E aí a gente ficou amigo, eu, a Mai e a Poli, desde então. E aí, um pouco mais pra frente, elas terminaram o TCC, eu continuei estudando teatro, né? Eu tava quase terminando, né, a minha formação técnica em teatro, e aí a gente falou, vamos criar
um portal de matérias e tal, porque a gente gosta de escrever, gosta de assistir. E aí a gente fundou o Backstage Musical. Que legal. E eu acho que assim... Não, eu acho que de repente você conheceu um pouquinho a Poli e a Maia um pouquinho antes. Porque logo que eu vim morar aqui em São Paulo, porque eu vou fazer 6 anos que eu tô morando aqui, eu lembro que assim, na minha segunda semana de São Paulo, eu saí pra almoçar com a Marília do Cena Musical, e daí a gente acabou indo almoçar com a Maia e com a Poli, foi quando eu conheci elas. E elas, eu não lembro se elas tinham já o site, mas eu lembro que eu sabia que elas eram do documentário, que elas tinham acabado de terminar o documentário. Então era uma coisa, então foi, eu acho, mais ou menos na mesma época até. E só que depois, eu acho que muito tempo depois eu só fui reencontrar elas. Eu fiquei assim um bom tempo, assim, eu acho uns 2 anos sem 2 ou 3 anos assim, sem falar com elas nem nada, porque a gente não manteve contato. Mas me diz uma coisa, aí entrou, porque depois também entrou a Maria Pia, né? Eu achei muito engraçado porque o tempo todo a Mai e a Maria Pia têm o mesmo sobrenome, que é Calisto, né? E eu jurava primas, né? Que as duas eram irmãs o tempo todo. Pra mim, as duas eram irmãs. Não. Mas elas não têm nenhum parentesco? Não. Olha que coincidência. Sim. Isso é legal. E até que não sabe, a Maria Pia, agora que ela saiu, né, do Backstage faz uns 2 anos, eu acho. E entrou agora no Cena Musical, né? Tá com as meninas lá. Mas é isso. Mas me diz uma coisa, você sempre estudou teatro? Você já começou uma coisa? Porque assim, eu tenho a impressão que você, assim, parece que estudou teatro desde criança, desde sempre. Ou foi uma coisa mais assim, perto da adolescência? Então, na verdade, eu comecei a fazer teatro na escola. Eu fui... Uma professora me colocou para fazer parte do grupo de teatro. A minha escola sempre teve atividades extras como dança, canto, coral, flauta doce, violão, judô, enfim. E tinha um grupo de teatro. Eu participava anualmente de festivais estudantis de teatro na minha cidade. E eu comecei nesse grupo infantil quando eu tinha 7 anos. Nossa! Então eu comecei nesse grupo, e como esse grupo montava uma peça por ano, eu fiz parte dele desde que eu tinha 7 anos até eu sair no 3º colegial da escola. Eu fiz uma peça por ano por esse grupo. Nossa. E aí, em paralelo, eu estudei, comecei o meu curso técnico de teatro, que eu fiz na Teatro Escola Macunaíma de Campinas, quando eu tinha 15 anos, que foi aliás, comecei quando eu tinha 14 anos. Nossa. E aí terminei junto com o 3º colegial. Acabou que casou. Eu me formei no médio e me formei no técnico no mesmo ano. Não, mas deixa eu entender uma coisa. Peraí, porque você é de Minas, né? Você é do interior de Minas ou é de BH? Não, eu sou bem do interior de Minas, bem do sul de Minas, aliás. Na cidade que faz divisa. Que cidade divisa que é? Com o estado de São Paulo, Jacutinga. Jacutinga. Eu acho que eu já passei por Jacutinga, por isso que eu perguntei, tá? Mas então você... Como você fazia? Você veio morar pra Campinas ou você vinha e voltava? Não. O meu curso era sábado durante o dia todo, né? Era das 9 às 5. Então eu vinha todo sábado pra Campinas e voltava. Nossa! 5 anos no ônibus. Nossa, 5 anos todo sábado vindo, meu Deus do céu. E me diz uma coisa, em relação por exemplo, igual o teatro musical começou a vir já desde a infância por causa do tipo de Disney, alguma coisa? Ou foi realmente mais na adolescência? Então, como eu sempre estava muito em contato com todos os tipos, né, tanto o teatro, a dança e o canto na escola, por conta dessas atividades, essas coisas, eu sempre gostei muito das 3. E aí, através, que nem você falou, da Disney, dos filmes, a gente vai nutrindo um gosto por filme musical, cinema musical, mas o teatro musical mesmo eu descobri um pouco mais pra frente, acho que na adolescência, assim, mais através de cinema. E aí foi quando... Tu lembra qual foi teu primeiro musical? O primeiro musical que eu assisti, musical teatro ou primeiro musical filme? E geralmente, assim, eu acredito que tenha sido o teu primeiro contato tenha sido com filme, né? O meu também foi. Foi. O meu também foi com filme. Olha, eu não vou saber se eu tô te falando o que foi o primeiro que eu assisti. Provavelmente não, porque, que nem, se eu for ver, eu já tinha assistido Mary Poppins quando eu era criança. Mas o que eu lembro de assistir e falar, caramba, é musical porque canta, entender o que era de fato um filme musical, foi Hairspray. Que legal. Que legal. É um dos meus musicais preferidos. Eu gosto muito também. Foi um amigo que gravou um DVD e falou: você precisa assistir esse filme, já que você gosta tanto dos desenhos que canta e tal, você precisa assistir. Aí eu fui assistir e fiquei, meu Deus, que negócio incrível.
É muito estranho conversar com o Vitor, porque ele ainda é muito novinho. Não ia imaginar que você fosse tão novo assim. Jurar que você tinha pelo menos uns 25. E as tuas referências é muito. Não que assim, que você precisa ter um monte de referências, mas as tuas referências é muito recente pra você ter 20 anos. Sim. Então, tipo, assim, e assim. E isso é maravilhoso, porque é uma geração nova, incrível. E sim, o menino é talentoso pra caralho. Eu tô esperando o Rafael terminar de te interrogar pra eu te fazer minhas interrogações também. Não, é que eu não queria falar porque, tipo, eu tinha uma outra visão do Vitor que pra mim, sei lá, tipo, não que não era tão grandioso como eu imaginava, mas tá sendo muito mais, tipo, eu tô espantado até. Mas, tipo, porque assim, eu fiquei imaginando, se for na época do Hairspray, tipo, sei lá, isso foi o quê? Nem 10 anos atrás que você assistiu esse filme. Que o filme de 2007, não faz nem 10 anos atrás. Tipo, gente, eu já tava com 24 anos, 25 anos. Então, tipo, é muito novinho. Mesmo assim, tipo assim, pelo trabalho que você já fez, a contribuição que você já deu pro teatro musical, já é até grande pela sua idade. Que então, isso? É sério, assim, pelo Cargas da Água, é tipo um trabalho incrível, tipo, incrível mesmo. Até obrigado. Pela tua indicação. Nossa, incrível. O Cargas d'Água é incrível. Obrigado. Eu passei acho que uns 15, 20 dias só falando nele. Que bom. Que delícia saber disso. É muito bonito mesmo. Então, vamos lá. Vamos lá. Quantos espetáculos tu já escreveu? Já escrevi? Eu vou ter que fazer a conta rapidinho, peraí. Tudo bem. A gente tem tempo. Vale escrito ou você quer que eu fale escrito e montado? Escrito e montado. Ou talvez escrito em processo de montagem. Talvez um furo de jornalismo agora. Tá. Então, eu tenho vários. Já escrevi muita coisa, né? Tenho várias coisas arquivadas, guardadas, assim. Então eu tenho muitos textos. Entre musical, não sei se é musical também, tem muita coisa guardada. Mas que já foi pro palco, que já conto como um trabalho realizado. Foram os espetáculos que eu escrevi pro grupo de teatro infantil Pardalzinho, que é um projeto que eu tinha lá em Minas, que era formar um grupo só com crianças de 7 a 12 anos. E para eles eu escrevi O Mágico de Ó, que é uma adaptação em cordel, né, toda contada no dialeto nordestino do Mágico de Oz. E o Romeu e Julieta e Rosalina, que é pra quem não sabe, Rosalina, na história de Romeu e Julieta, é a prima de Julieta, por quem o Romeu tá realmente apaixonado. É por ela que ele vai no baile, e lá ele conhece a Julieta e se apaixona à primeira vista. Mas aí eu escrevi uma versão da história que esse grupo infantil montou, que é como se a Rosalina contasse a história aos olhos da trocada, né? Basicamente uma fanfic de Romeu e Julieta, né? Basicamente. Que massa, que legal. Pra esse grupo foram essas duas peças. Aí pro grupo aplicativo de teatro lá de Minas também, eu escrevi O Meu Coração de Giz e a Rainha Maria Beatriz, que aliás hoje fez 2 anos que eles estrearam essa peça. E aí fiz Comitiva Esperança, que foi um espetáculo que eu montei lá. Que eu me formei em Campinas, na primeira montagem, em 2015. Eu não consegui ver o Comitiva Esperança aqui. O Glauber viu, mas eu não vi. Você viu? E aqui em São Paulo teve agora essa montagem que foi dirigida pelo Igor Postinov, pela Bia Freitas na direção de movimento, e o Gui Leal fez a direção musical e os arranjos maravilhosos. E aí tem Cargas d'Água, né? E Casus Belli, o musical, que tá aí. A gente tá trabalhando. É que vocês já tiveram é o que vocês estão em processo, né? Sim, Casus Belli tá em processo. Estamos desenvolvendo ele dia após dia. Vai fazer quase 1 ano já também. Quanto foi o processo do Cargas d'Água? Então, o processo do Cargas d'Água, na verdade, eu conto o processo hoje também, que eu coloquei, porque hoje é um dia histórico, assim, na minha vida. Hoje também foi o dia que a gente se reuniu pela primeira vez sentou, né, eu, a Ana Paula, o Judá, pra falar sobre vamos levantar essa história. Então eu conto mesmo a partir daí. Então hoje faz exatamente 1 ano que a gente começou o processo criativo do Cargas. Mas algumas letras, algumas músicas
e o texto já tinham pronto bem antes, porque o Cargas d'Água, o musical vem na verdade de um monólogo que eu tinha escrito, que eu ia fazer em Minas, que era um projeto que era apenas o menino, o moleque conversando com o balde. Então, e aí eu tinha esse conto, essa sinopse, algumas cenas, algumas ideias, que daí eu, a partir dessa data, enquanto a gente começou o processo, eu fui transformando em cenas e aí inserindo, deixando o musical do jeito que ele é hoje. Uau, arrasou. Arrasou. Era isso que eu ia te perguntar, de onde é que tinha vindo a inspiração para escrever a história do Cargas. Então, já me fizeram essa pergunta algumas vezes e eu acho muito incrível quando eu conto, porque na verdade a inspiração eu sempre tive muita vontade de fazer uma história que viajasse o Brasil. Aliás, nos meus planos iniciais, a minha ideia era que o moleque viajasse do sul, contornasse, né, passasse pelo sudeste, centro-oeste, norte e aí saísse no nordeste. Que ele pudesse passear por toda a cultura brasileira mesmo. Mas isso daria um musical nem um pouco de bolso, né? Esse é um musical de mala. E aí também não faria tanto sentido assim na história. Então eu comecei a enxugar. Mas eu sempre quis fazer essa história que viajasse de alguma forma pela cultura brasileira. Mas eu sempre, quando eu vou escrever, eu sempre tento escolher primeiro o que vai ser, né? Como vai ser. Quero falar sobre um menino que vai viajar ao Brasil. Ok, vai ser assim. E aí depois, na hora de buscar o que eu brinco, né, na peça, o mote, o que vai acontecer? Vai acontecer assim, com o menino viajando no Brasil, mas o que vai ser? Eu não tinha ainda. E aí eu tava um dia na internet e aí eu não lembro quem, mas algum amigo meu compartilhou uma matéria no Facebook que listava os 6 maiores medos do ser humano. E aí eu entrei pra ler e achei muito curioso, né? Fiquei lendo o texto lendo o texto, olhando os medos, me identificando. E pra mim, eu acho que o momento mais incrível quando eu vou assistir uma peça, principalmente, é aquele momento que eu me vejo no palco. Que eu falo, caramba, eu também sou assim, ou então eu já passei por isso. E por mais doida que seja a situação, pode ser o menino levando um peixe pro mar, mas você se vê lá, né? Então, quando eu vi... Então, quando eu vi aquele artigo que ele falava, deixava claro lá, eram os 6 maiores medos do ser humano, eu pensei, porra, todo mundo que assistir vai se identificar, então. Exato. E aí falei, é isso. Mas o texto por exemplo, do Cargas d'Água. Pra mim, eu acho que a melhor coisa, não que o restante seja ruim, mas a melhor coisa pra mim do Cargas é o texto. Tipo, eu sou apaixonado pelo texto. Vem fácil pra você o texto, vem fácil a poesia dele pra você, ou é algo que você pensa muito? Como que é esse processo? Pior que vem fácil. Algumas pessoas têm vontade de me matar quando eu falo isso, mas vem muito fácil. Na verdade, a minha maior dificuldade escrevendo, e vou falar no Cargas, porque o Cargas, na verdade, é um belo exemplo, assim, né? Pra eu falar das coisas, porque por mais que eu tenha feito algumas outras coisinhas diferentes, o Cargas, quase tudo que eu escrevo segue bem a linha do Cargas de linguagem e tal. Então, é mais difícil pra mim adequar a poesia e toda a coisa numa estrutura de dramaturgia, transformar aquilo ter cenas e tal, do que o texto em si. Então, diálogos, assim, fluíam em horas, estava pronta. Que nem eu brinco, o poema do Gonçalo, que todo mundo sempre me fala, e que é a minha parte favorita do espetáculo, foi assim... Eu cheguei em casa, eu lembro que eu escrevi o poema, fui tomar banho e tal, a hora que eu saí, falei, escrevi esse poema. E aí, mandei pra uma amiga, a Roberta, minha amiga, e a Roberta falou, você escreveu esse poema agora? Porque você nunca tinha me falado dele. Falei, cheguei em casa às 6 horas, escrevi ele até agora. Ela falou, você escreveu esse poema em 1h30? Vou te socar. Então, a poesia, a parte, né, a parte mais poética mesmo do espetáculo, ela flui muito mais fácil pra mim. Aí o que eu tenho mais trabalho é conseguir encaixar isso numa estrutura de dramaturgia, numa estrutura de cena após cena, cronologia e, enfim, fazer as coisas fazerem sentido, né? E uma coisa que me pegou muito no Cargas d'Água até assim, eu não é que tô querendo comparar também, não sei, comparando realmente. Uma coisa assim, por exemplo, em texto de William Shakespeare, uma coisa assim que me faz
me tocar muito, que eu me debulho em lágrimas, é a poesia de Shakespeare. E uma coisa, assim, por exemplo, assim, tem várias cenas de Romeu e Julieta, que é pra mim a melhor obra do Shakespeare, que eu adoro. Tem muitos momentos que eu acho que é tão poético, do jeito que é brincado com as palavras, do jeito que é falado, eu acho que é muito lindo, é muito lindo. E uma coisa que, quando eu tava assistindo Cargas pela primeira vez, que eu comecei a me debulhar em lágrimas, foi por causa da poesia do texto. É uma poesia assim que parece assim que, não sei, pra mim que você ficou tipo, muito tempo pensando o que poderia combinar na forma que você iria falar, as palavras exatamente. Por isso que eu fico espantado, saber que vem tão fácil pra você, porque é uma coisa assim que me tocou demais. Às vezes assim não precisa nem ter tipo assim uma história assim tão pesada, mas eu acho assim, você conseguir brincar com as palavras e emocionar a pessoa só com essa brincadeira das palavras, eu acho que já é algo muito grandioso. E pra mim é uma coisa que me pega demais. Então, é uma das coisas que eu gosto do Cargas, que é bem eu também, poético. Como espectador, é uma coisa também que eu me divirto muito, Rafa, tipo, assistindo e você saber, assim, que não é uma coisa complexa, mas o cara soube brincar com as palavras, né? É o que você falou mesmo, é quase como se ele fosse manuseando, assim, a palavra na sua frente e transformando ela em milhões de coisas, e você fala, meu Deus, como ele faz isso? É o que eu sinto, por exemplo, com Shakespeare, que é isso, é quase visual o que ele faz. Sim. Porque tem vários até musicais, parece que você vai assistir que você percebe que eles querem ser meio poético e tudo mais, mas não consegue, tipo, não chega. Tipo, porque você tem também, o Cargas tem esse lance de ser mais regional, de falar de uma cultura específica. Sim. E tem vários musicais que, por exemplo, eu já assisti que tem essa coisa cultural, mas não chega nem aos pés. Por exemplo, se pegar, por exemplo, não sei, não que eu tô falando que é exatamente que é ruim, mas por exemplo, Gabriela, gostei muito do Gabriela. Ele tem gostei muito também. Eu gostei muito, tem essa coisa regional, só que dá pra ver que assim, tentaram ser poético no texto, mas não atinge, ainda não conseguiram, não souberam brincar com as palavras exatamente. E é uma coisa que você conseguiu, então, pra mim, nossa, o texto é maravilhoso, cara. Fico feliz de ouvir isso. Nossa, sou apaixonado por esse texto, realmente, de verdade. Não, eu ia falar um negócio sobre isso. Tu falou que tu falou não, né? O espetáculo é uma história regional, mas que ao mesmo tempo tem um entendimento muito fácil, né? Por exemplo, eu sou do Nordeste, eu sou de Fortaleza, Ceará. Eu nunca estive em Minas. Provavelmente eu devo ter visto algum filme ou novela ou alguma coisa que me traga referências, mas nada tão forte como o Cargas. Mas a história foi muito facilmente absorvida por mim e eu me emocionei muito fácil, porque é uma realidade, é uma história mineira, é uma história, enfim, mas que é uma realidade de outras regiões também, com suas diferenças, com suas adaptações de acordo com cada região, mas que é muito fácil se reconhecer naquela história. E eu acho que por isso que emociona tanto, porque independente de onde você vem, te atinge muito forte a história do moleque. Eu começo a falar e eu acho que eu não quero parar, porque eu acho muito bonito. Vai, fala. Não, eu acho que que você falou, né? Você falou que você é de Fortaleza e nunca foi pra Minas, né? Eu também sou de Minas, mas nunca fui pro Nordeste. Então, escrever a própria parte no Nordeste, todo mundo sempre fala, né? Não, porque inclusive por eu ter feito já outras coisas que tinham referência nordestina, todo mundo fala, mas como você nunca foi pro Nordeste? Como assim você é apaixonado e tal? Você sabe demais, conhece muito. Eu falei, nunca fui, gente. E por incrível que pareça também, não, assim, já pesquisei bastante coisa assim, mas não foi nada que eu tenha que pesquisar muito, muito, muito. E aí eu até mostro muitas vezes quando as pessoas falam no texto e tal, que não, por mais que pareça muito, muito, muito regional, ele não é tão regional assim. Ele é nacional, ele é nacionalista. Sim, total. A gente coloca um quesinho assim de Minas e um quesinho do Nordeste pra dar aquela situada. Mas até os próprios sotaques, eles são mais tranquilos, mais... Porque eu acho que o principal é ligar ao brasileiro e nem tanto ao regional, né? Uhum, mas eu amo o regional, então
Eu acho que uma coisa legal do Concordo texto demais. também. Uma coisa legal do texto, assim, que, por exemplo, vocês não têm um cenário. Vocês têm algumas coisas, uns objetos cênicos, mas vocês não têm cenários, não têm trocas e tudo mais. Mas a gente vê tudo. Então, exatamente, você já falou, do jeito que é contada a história, do jeito que a poesia te coloca dentro da história, você imagina exatamente o espaço que está acontecendo tudo. Não precisa de nada, exatamente. Então, é uma coisa que acontece até de repente você, por exemplo, igual, também, eu só tive uma vez no Nordeste e ainda em Alagoas, eu só vendo praia. Mas, por exemplo, não conheço o sertão, digamos assim, mas se eu pego uma literatura Sertão é babado, mano. que se passe no sertão, você consegue imaginar, mas por causa da poesia que foi usada ali, por causa das palavras. Então ele constrói além totalmente, do Guimarães, né? a gente vai parar no sertão facinho. Exatamente, então isso que você conseguiu fazer com o texto do Cargas. Você consegue visualizar tipo tudo, é perfeitamente montado. Que delícia saber disso. Porque eu gosto muito dessa ideia também. Eu sou muito... eu sempre brinco, né? Eu falava muito pros meus alunos, quando eu dirigia as peças e tal, eu falava... o próprio... esse texto que eu falei agora há pouco, O Meu Coração de Giz e a Rainha Maria Beatriz, se passa dentro de um reino. E é um reino todo cheio de características especiais e tal. E aí todo mundo falava, mas não vai ter tal floresta que é feita assim? Aí eu falava, não. E aí eles falavam, mas por quê? Aí eu falava, porque é uma das coisas que eu mais gosto, que o teatro, graças a Deus, dá a chance da gente continuar fazendo, enquanto todo o resto é tirado, é imaginar. Então eu vou, e aí eu sento ali, e eu consigo imaginar. Eu que gosto. Quem não gosta, vai ter que imaginar obrigatoriamente, porque não vai estar ali a floresta. Então... Mas funciona. Super funciona. Que bom. Não, eu gosto muito também desse formato. Eu acho essa ideia de criar as coisas com o pouco também, que foi um conceito que a gente desenvolveu junto, né? O negócio de bolso. Foi... vamos pensar numa coisa que cabe dentro de um carro, porque a gente não tem como levar isso pro teatro num caminhão. Não tem como a gente... Né? O próprio teatro não cabe um cenário gigantesco. E aí no fim a gente conversa e vê que não é o teatro, que não é o caminhão, é que não precisa. Sim. Não precisava, de fato. Outras produções talvez não, com certeza outras produções precisam para que a história seja contada do jeito que os diretores imaginam e tal, mas a gente não precisava. A gente se apegava na poesia, na ideia do que ela queria dizer e como transformar aquilo, literalmente como Charles e a Pepita brincam em cena, né? O que a gente tem é isso aqui, e agora a gente faz isso aqui virar o que a gente precisar. Isso é incrível. Que lindo. É muito bom saber desse processo todo seu, porque, nossa, é realmente uma obra linda. Até, nossa, se vocês conseguissem levar para outras cidades, para o Rio, alguma coisa assim, seria... Se bem que vocês foram para Brasília, incrível, né? Antes da estreia aqui foi para Brasília, a gente foi para Brasília e a gente volta para Brasília agora em outubro. Sério? Olha. Sim. E a gente tá, na verdade, a gente tá na tentativa aqui, né, de... entrando em contato com várias cidades, vários produtores locais de outras cidades, porque uma coisa que seria muito legal, eu acredito, seria conseguir levar, principalmente pensando que a gente tá fazendo um espetáculo nacional que fala sobre viajar o Brasil, então seria incrível viajar o Brasil com ele. Mas também pensando que a gente está fazendo teatro musical num país onde ele só acontece em duas cidades, né, no eixo Rio-São Paulo. Então, se ele tem a capacidade de ser pequeno, de bolso, e viajar, é uma judiação que ele não viaje. Exatamente. Total. Então Total. a gente quer muito. Estamos trabalhando para isso aí, quem sabe. Mas vocês chegaram a fazer tipo um crowdfunding, tipo Catarse, alguma coisa assim? Ou vocês não chegaram a fazer? Não fizemos. Quando a gente começou o processo criativo, a gente se reuniu, eu, a Ana, o Judá, a Vitória, eu tinha acabado de terminar o projeto Casus Belli, que foi financiado via Catarse, e como era um projeto que ligava o meu nome, né, o nome de um livro que eu escrevi, a um projeto beneficente, eu tive medo de que um próximo projeto feito de crowdfunding logo em seguida, assim, confundisse as pessoas de que esse projeto também era beneficente. Sim. Então, para não misturar as coisas, a gente falou, não, eu preferi falar, vamos fazer de outra forma.
Entendi. Não, realmente, faz um pouco de sentido, até pra ficar um pouquinho mais claro. Sim, e também pra gente não ficar só pedindo dinheiro dos outros toda hora, né? Mas às vezes tem que fazer isso, né? Não tem outra saída também. De repente eu sou super a favor, tô brincando. Eu sou super a favor do crowdfunding. Um pouquinho que entra é alguma coisa já. Sim, eu acho que na verdade é uma forma tão justa de se financiar o que o público quer ver em cena e ele paga pra que aconteça. Tá, mas falando um pouquinho de musical de bolso e musicais menores, de viajar e tudo mais, você gosta de musicais de produção grande? Qual que é o teu sentimento em relação a megas produções igual Fantasma, Les Mis, Wicked? Eu gosto sim. Eu gosto em lugares diferentes, na verdade. Eu acho assim, primeira coisa que quando alguém me pergunta ou quando eu tô conversando e tal, eu nunca uso nenhum critério pra falar do que eu gosto ou do que eu não gosto. Tipo, gosto de produções grandes, ou gosto de musical, ou gosto de sei lá, verbatim, que é um tipo de teatro. Eu costumo dizer assim, eu gosto do que me toca. Então já vi muita produção grande que me fez arrepiar, chorar e sair de lá deslocado, pensando, caramba, que obra incrível. E já vi muita produção grande que eu preferia ter devolvido o ingresso. Ver o filme do Pelé, igual o Glauber fala. Sim, era melhor ter ido ver o filme do Pelé. Sim, então eu acho que eu gosto relativamente. Algumas coisas eu gosto muito, algumas produções eu gosto muito de... mas falando num geral, assim, geralmente eu preciso, acho que é óbvio pelo que eu faço, mas eu preciso me encantar muito pelo texto, pela obra escrita, pela ideia. E aí a forma como vai ser feita talvez mude isso ou não, mas se eu gostar muito da obra, eu gosto sim. mas o fato de ser grande não muda nada pra mim. Temos assim um top 3 de peças que eu gosto. De musicais grandes. Musicais, meu preferido da vida inteira é Cabaré. Sério? Nossa, que diferente. Sério. Você. Sou apaixonado pelo Cabaré. Que mais? Você chegou a ver aqui no Cláudia Raia no Brasil ou não? Assisti. Você conseguiu ver? Legal. Consegui ver. Sou mais apaixonado ainda por isso. Foi se não me engano, foi o primeiro espetáculo que eu vi ao vivo. Sério? Olha que legal. Grande produção. Né? Já tinha assistido algumas coisas lá pros lados da minha terra lá, mas aqui em São Paulo, assim, uma grande E produção de musical, acho que Cabaré foi a primeira. O que mais? Gente, que difícil. Eu gosto de... Aí falando obras que eu gosto muito de The Evan Hansen. Sou apaixonado. Legal, é bom. Gosto bastante. Gosto de Hamilton. É lógico, né? Não tem como não. Falando de obras, né? Gosto muito, mas aí já é um gosto... Aí tem dois, assim, que eu falo e a maioria das pessoas torcem o nariz. Mas eu gosto muito desde a obra filme, obra livro, até o musical, que é Peixe Grande. Sério? Nossa, eu adoro Peixe Grande também, acho muito bonito. Eu sou apaixonado. E Amélie Poulain, né, que tem um musical, eu amo o musical. Você gostou do musical? Ele foi flop na Broadway, eu sei, mas eu acho a coisa mais linda do mundo. Olha só. Todo mundo gosta de um flop, não adianta. Todo mundo gosta de um flop. Todo mundo tem a sua paixão secreta. Exatamente. Os culpados sempre se entregam. E me diz uma coisa, porque todo mundo fala de alguns musicais que tem que citar, né? Por exemplo, Wicked. Você é apaixonado por Wicked ou não? Eu gosto muito de Wicked. Eu acho um texto muito genial, muito inteligente. A forma como ele pega uma história que já é uma cultura pop mundialmente conhecida e faz o lado B daquilo e consegue, na minha opinião, ser mais genial que a própria obra em si. Porque eu tenho muito... Já inclusive já reescrevi uma vez o Mágico de Oz. Então já li muito, já pesquisei muito. E o Mágico de Oz, na verdade, ele não tem tanta... Ele é inteligente, ele é muito bonito, muito bem feito, mas a obra em si não é tão inteligente, o que pra mim o Wicked é. Ele consegue justificar tudo, ele é muito... Além de ser bonito, ele é muito inteligente.
Gosto sim de Wicked. Não sou surtado pelo musical, não tenho as músicas no meu celular, por exemplo, mas gosto. E outro musical super popular que agora tá aqui no Brasil, né? Fantasma da Ópera, você curte ou não? Mais ou menos. Eu prefiro ter ido ver o filme do Pelé. Jura? Juro. Então, eu gosto muito de algumas músicas. Aliás, algumas não. As músicas do Fantasma são muito lindas, todas, né? Eu sou apaixonado pelas músicas. E a história eu acho muito boa. Mas a forma como é contada não me prende. É cansativo, Nossa. né? Não é muito legal. Obrigado pelo convite, desculpa por ter vindo. Resume bem. Não, Ela- eu concordo. Ela não me prende, mas eu acho, assim, a ideia também muito legal. E as músicas eu sou apaixonado. Eu acho as músicas muito lindas. Sim, não. concordo também. A obra não toda ok, interessante, também não me pega, mas enfim, né? A galera gosta. Fazer o quê? O povo ama, eu fico chocado. Eu penso muito se eu tivesse assistido o Fantasma aqui sem ter visto nada antes. Mas como eu já tinha assistido o filme e tal, por isso, pra eu saber tudo o que aconteceria, talvez por isso não tenha me pego tanto. Pode ser. Porque eu lembro que quando eu assisti o filme eu fiquei apaixonado. Eu gostei do filme, lembro que eu também gostei do filme. Nossa, realmente. Não sei. A gente muda, né? A gente muda. Mesma coisa, um musical que você gostaria que fosse montado no Brasil, lá de fora, que ainda não foi montado. Tem algum? Que eu gostaria que fosse montado. Já foi anunciado, né, essa semana, que eu queria muito. É um musical assim que eu sempre brinquei que eu tenho 2 sonhos com ele, ou atuar ou traduzir, que seria o Something Rotten. Eu amo Something Rotten. É muito bom. Amo. Sou apaixonado. Amo. Aí você falou musicais que eu gostaria de ver montado aqui, Something Rotten. Musical que eu gostaria de montar aqui é Amélie. Mas eu acho que a Amélie teria público aqui, né? Porque... Eu também acho. Eu também acho. O filme é muito Famoso. um ícone aqui, né? Sim. Muito icônico. Igual o lance do Bob Esponja, que tipo flopou na Broadway, mas se trouxesse pro Brasil ia fazer muito sucesso. Eu acho também. Porque é mais pelo nome, né? Pela essa coisa emotiva de ser um nome de peso famoso, igual a Amélie é. Então, se abrir aqui em forma de musical, vai fazer sucesso. Não tem como não fazer. Eu também acho. Mas eu acho que a Amélie Gostaria. ficaria. Dear Evan Hansen também gostaria muito de ver aqui, viu? Mas não duvido que não demore pra chegar aqui. De repente vai... Eu também acho que rápido, não. Acho que viu? de Evan Hansen é até mais rápido, pois é. Não sei se eles vão liberar os direitos logo, né? Mas é capaz de alguém comprar os direitos e montar meio logo aqui no Brasil, porque, nossa, vai fazer uma sucessão, viu? Tem que se aproveitar. A mesma coisa com Mean Girls, se bem que é um musical super recente desse ano, mas é outro que também, se montasse Mean Girls aqui, eu acho que também faria um sucesso, principalmente com o pessoal mais novo, né? É outro que era melhor nem ter vindo. Ai, para! Não, amigo. Não, mas é que tem musical que faz muito sucesso com adolescentes, tanto que fez lá fora como aqui, igual o Despertar da Primavera. Não sei se na época o Victor já era ligado aos musicais aqui no Brasil, porque isso faz 10 anos atrás, né? Porque Não era. Mas eu conheço as músicas, enfim, da primeira montagem e eu adoro. Não, então, é porque assim... Acho um musical super legal. A obra eu conheço, né? O Despertar da Primavera aqui no Brasil foi tipo uma febre, tipo assim, a galera indo basicamente todo final de semana assistir, e assim, uma loucura. Eu mesmo assim não morava em São Paulo e vim assistir 3 vezes o Despertar da Primavera. A Lene, eu acho que a Lene, um dos musicais que ela mais viu também é o Despertar da Primavera. Então, tudo bem que eu e a Lena já era mais velhos, né? A gente não era tão adolescente, mas a gente pegou essa vibe adolescente meio tardia do musical. E agora logo vai ser remontado, né? Então, vamos ver se os novos adolescentes vão curtir, diz que né? vai ser remontado, né? Sim, exatamente. Será que vai mesmo? Nem sei, hein? Vai sim. Acho que vai ser bonito, viu? Pode ser. Eu acho que ia ser legal ver eu acho lindo o Despertar, eu acho lindo e gosto muito da versão deles. Das músicas. Eu gosto que eles fazem que nem Charles e Pepita, né? Ele faz todos os homens, ela faz todas as mulheres. Sim, é. É verdade. Tem isso. Uma coisa assim que eu ia gostar de ver aqui no montado, se fosse a versão que teve agora recente na Broadway da linguagem de sinais. Seria incrível.
É tão lindo aquela montagem de linguagem de sinais, pelo amor de Deus, como é lindo aquilo lá. Ia ser legal se tivesse um espetáculo assim, mais acessível também, né? E me diz uma coisa, Victor, e quais são os seus planos agora para ano que vem e os próximos anos? Tem alguma coisa que você poderia falar? Ou os seus objetivos? Ah, gente, é bem relativo isso, né? Porque por enquanto, são planos que a gente realiza tô tentando realizar por mim mesmo, né? Que nem eu falei, é uma coisa independente, são projetos inscrevendo textos, enfim, em editais e tal. Então eu não posso acertar nada, assim, afirmar nada, né? Tá vindo tal musical, tá vindo tal espetáculo. Mas tem um projeto que eu falo com muito carinho, que é uma releitura de um espetáculo que também vai ser refeito à brasileira, que eu tô muito empolgado pra fazer. E bom, Casus Belli tá sempre vindo, né? Eu sempre vou falar isso. Falei, enquanto Casus Belli não estrear, eu vou sempre falar que Casus Belli tá vindo, porque até ele estrear eu vou estar lutando pra que ele estreie. Não vai ter nenhuma outra leitura do Casus Belli em breve? Por enquanto, não. Não? Porque eu perdi aquela leitura que teve, que ia ter muito ter ido. Mas aqui a gente apresentou as músicas, né? Ah, foram só as músicas ou o texto também? Só as músicas, então? Não, foi, a gente leu o texto pela primeira vez e apresentou as músicas, inclusive pros atores. Teve uma leitura que foi assim, aí na segunda leitura os atores cantaram já. Entendi. Ah, mas mesma coisa, porque você é também uma das pessoas que criou as músicas do Cargas também, né? Ou não? Sim, eu e a Ana. Ah, tá. Isso. Mas você tem algum background, alguma coisa assim de música? Já estudou música antes? Ou como que é esse processo da criação de música pra você? Então, eu sempre tive, que nem eu falei, sempre tive muito contato com música, assim, canto na escola, enquanto instrumento bem louco, eu fiz bateria, né? Mas, enfim, nossa! Era bem... quando eu era menor, então, mas meu contato com a música tinha sido esse até então. Quando eu comecei a escrever quando eu comecei a escrever tanto para os meus alunos, como esses outros espetáculos que eu citei, eu sentia a necessidade eu queria colocar músicas, mas eu não tinha junto comigo ninguém que fizesse músicas. Até que um dia a gente estava num grupo pesquisando, enfim, criando coisas lá em Campinas, e eu falei, olha, queria cantarolar essa poesia. E aí comecei a cantarolar, o cara do lado pegou e falou, agora eu faço a harmonia, porque a música você já criou. Olha. E aí eu falei, cara, então pra criar música eu não preciso necessariamente saber tocar, só preciso ter alguém junto comigo que saiba. Faz sentido. Então eu consigo passar a ideia do que eu imaginei, o feeling, né? A ideia do que eu... a ideia, o que como soa pra mim aquela poesia, aquela letra, e a pessoa do lado adiciona o conhecimento musical dela pra... No caso do Cargas, a Ana Paula, no caso do Casus Belli, o Elton, adiciona o conhecimento musical dela pra transformar aquilo de fato numa coisa boa de se ouvir, né? Então você já me respondeu uma pergunta que eu queria fazer. Então o que vem primeiro pra você é a letra, não a música, né? De qualquer forma. Assim como, na verdade, antes da letra o que vem é o texto. Antes de ser transformado. Sim, lógico. Sim. Então, não, mas eu falo assim, é tão importante pra mim, no meu processo é muito, muito importante o que vai ser dito, que antes de decidir como vai ser a letra que a pessoa vai cantar, eu escrevo todo o texto sem músicas. E aí depois eu falo, essas falas vou cortar e elas vão virar a letra de uma música. Aí eu transformo em música. Ah, legal. E aí eu sei exatamente o que precisa ser encaixado naquela letra. E aí não fico enchendo linguiça. Sim. No meu processo, pelo menos, é assim. Ah, legal. Nossa, eu tô até mais apaixonado pelo Cargas, sabe? Todo esse teu processo. Fiquei... Vai assistir com outros olhos agora. Porque eu vou assistir agora no próximo domingo, eu tô indo assistir de novo. Até mesmo, né, porque tem o Gustavo, que também é da equipe do Musicalcast, tá como um dos protagonistas também, né? Junto com você e com a Ana. O moleque. Sim. E a mesma outra coisa, e como vocês chegaram até o André Torquato pra participar do Cargas? Então, o André é primo da Ana, né? Ah, sério? Nossa, não sabia. Sim, ele é primo da Ana. Olha que e aí legal. O André tava voltando pro Brasil. O processo criativo do Cargas, o processo de cena, desenvolvimento do texto e tal, foi feito, na verdade, com o Judá Raposo. Uhum. Né? E aí o Judá, ele voltou pra Brasília, ele é de Brasília, ele voltou pra Brasília e a gente tava sem moleque, perdidos, Charles e Pepita. E aí o André tava voltando pro Brasil, e aí a Ana falou, André,
tô com esse projeto, você não quer ler o texto, ver se você gosta? Aí o André leu e aceitou fazer parte da primeira temporada. Olha, que legal. Que Nossa, legal. eu não imaginava. Nossa, ele tava um fofo. Ele é muito bom, ele é muito talentoso, né? Ele é incrível, ele é incrível. Eu já era muito fã dele antes, né? E aí, trabalhando com ele, fiquei mais fã ainda. Você conseguiu chegar a ver no Priscila ou não? Não. Quando eu conheci. Maravilhoso. Quando eu conheci as meninas, a Priscila tava acabando. Nossa, porque Priscila era incrível, meu Deus do céu, era muito bom. Eu fui pra São Paulo pra ver Priscila. Saí de Fortaleza pra ir ver Priscila, né? Exato. Fui, bicha, fui em 2012. Assisti Priscila, o violinista, Família Adams e o Fama. Não. Mas já deu pra fazer aí uma turnê de musicais, né? É que também, assim, tipo, 2012 até que tinha bastante musical, mas nem tanto como tem hoje. Hoje, pra você vir no final de semana e ver tudo, você não consegue? Não, hoje tem muita coisa. Tem muita coisa acontecendo, né? Eu que dependia de vir com as excursões da terceira idade pra assistir, vinha um por mês. Imagina você acompanhando essa galerinha, né? Entre aspas. Era assim, gente. Era o único jeito. O que eu tinha de teatro musical, o que eu tive de teatro musical até 2015 foi o que eu vim assistir com excursão de terceira idade e os vídeos da coletiva. Por isso que eu amo o Cena Musical. Porque o primeiro veículo a fazer vídeos bons de coletiva foi o Cena, né? Então... Sim. Ajudava muito, tipo, quem tá longe é o que basicamente que a pessoa tem. Então, sim, mas é mesmo. Né, então ajuda muito, realmente. Não, e é engraçado porque na época que teve o primeiro Fantasma da Ópera, lá da minha cidade, lá de Cascavel, né, no interior do Paraná, tinha excursão saindo de lá pra assistir o Fantasma da Ópera, né? E só que na época não me interessava, nem nada e tudo mais, isso foi 2005, 2006, mas aí quando chegou 2007, que estreou My Fair Lady, eu fiquei muito atentado, tipo, eu falei, não, tipo, tem que também ter excursão. Eu cheguei a ir na mesma agência de turismo que tava fazendo as excursões pro Fantasma, eles não tiveram interesse nenhum pro My Fair Lady. Eu falei, poxa, tipo, é conhecido também, podia fazer uma excursãozinha pro My Fair Lady. E não fizeram. Daí eu vi, tanto que foi o primeiro musical que eu assisti aqui em São Paulo, aqui no Brasil, né? Então daí eu peguei, tipo, economizei e tudo mais, comprei passagem, morri de medo vindo pra São Paulo pela primeira vez na vida e assisti My Fair Lady. Então, te entendo nesse caso de você vir também de lá. No caso de nós três, porque nós três não somos aqui de São Paulo, né? A gente veio tudo de longe, basicamente. Então, pra ver como que é sofrido, né? Você amar musicais e morar longe. Velho. Uó. E eu vejo, por exemplo, hoje mesmo tá vindo um amigo meu que mora no interior de São Paulo assistir tudo que ele conseguir. Tipo, ele vai de hoje até segunda-feira ele vai assistir um musical atrás do outro, do sábado e domingo, as 2 sessões possíveis. E isso tem que fazer, né? Não tem como. É pior que é. Mas que bom! Mas que bom que agora tem um monte de musical pra assistir, né? Você vir e ver, tipo... Rende mais, né, o final de semana. Porque, tipo, daí você sai assistindo, tipo, sei lá, uns 6, 7 musical no final de semana só. Então, rende bastante. E até pra gente, né? Eu, agora morando aqui em São Paulo, por exemplo, eu já senti uma diferença de quando eu mudei pra cá, de que agora tem muita coisa em cartaz que eu ainda não assisti. Não dá tempo, né? E antigamente você já tinha assistido tudo que tinha em cartaz provavelmente nas primeiras semanas. Então você passava 6 meses sem tendo assistido tudo. Agora tem bastante coisa, tem coisa que você ainda nem deu tempo de ver. Sim, é o que acontece comigo. Eu deixo pra ir assistir mais pro final e tudo mais. Aí quando eu vejo, eu fico desesperado porque eu não vi, eu tenho que assistir. Então, é tipo agora o Cargas, né? Que eu quero ver de novo com o Gustavo e não vi ainda. E falta 2 semanas, então eu tô correndo pra assistir. Por favor. E por favor, quem ainda não viu Cargas d'Água, pelo amor de Deus, corra. Até vamos aproveitar. Vamos falar onde que tá o Cargas. Faça o seu merchan aí, por favor. Vende o seu peixe. No merchan. Literalmente, né, gente? Vendeu peixe literalmente. Né? Vou vender o meu Sr. Cargas aqui. Vai lá, então. A gente tá no Teatro do Núcleo Experimental todos os sábados e domingos. Sábado sempre às 21 horas e domingo sempre às 19.
Fica até no dia 30 de setembro, então são só mais 2 semanas. Na verdade, assim, quando sair esse episódio, provavelmente vai sair. Não vai ser nesse final de semana que ele tá falando. Então, na verdade, quando você estiver escutando esse episódio, você só vai ter esse final de semana pra assistir. Ou seja, então tem que ir vai sábado nesse domingo. final de semana. Só vai ter dia 29 e 30. Corre pro Teatro do Núcleo Experimental, os ingressos são vendidos 1 hora antes do início do espetáculo na bilheteria. E é isso. Assista porque vocês não vão se arrepender, porque é maravilhoso. Não vão se arrepender, é lindo, gente. Não sou eu que falo, é o Rafael Glauber que maravilha. Mas é isso. Glauber, algumas considerações finais dessa nossa noite, nessa mesa de bar. Eu achei que foi divertidíssimo. A bolinha de queijo tava uma delícia. Tem o uísque também, bolinha de queijo mineiro, por favor. Mineiro, isso, exatamente. Com queijo mineirinho. E é isso, gente. Foi ótimo. Foi um prazer esse papo com o Vitor. Muito obrigado por ter. Eu que adorei, gente. Vindo. Obrigado por você ter compartilhado a mesa do nosso boteco com a gente, que foi ótimo. Eu que agradeço o convite, que bom que finalmente conseguimos fazer essa podcast. Sim, e como todo mundo que participa, eu sempre deixo as portas abertas pra quando vocês quiserem participar de novo, só falar, arruma um dia aí que eu quero participar de novo. Total. Apareceu peça nova pra gente bater papo, a gente vai bater papo de novo, Rafael. Opa, maravilhoso. Apareceu peça nova e falar, gente, preciso do merchan. Bora lá. É só chegar que o espaço é seu. Com certeza. Lindos. Você já sabe que tá totalmente aberto pra quando você precisar do Musicalcast, pode contar com a gente, tá bom? Muito obrigado, obrigado. Mas beleza, bora então pedir nossa conta, né? Pagar aqui o que a gente consumiu. Vamos pedir a conta. Aqui pra gente, o cartão corporativo. Pode passar o cartão corporativo. Cartão do Musicalcast, aí eu pago pra todo mundo isso. Aqui, então. O setor financeiro aprovou. Já tá liberado, é só passar o cartãozão. O Musicalcast tá rico, então eu tô pagando pra todo mundo. Bora lá, Ixi, então. Maravilhoso. Então assim tá, que é gente, vamos embora. Então. Beijo, gente. Beijo, pessoal. Mais, tchau, Beijo, tchau. Até mais. Tchau, tchau.